Contador é também um papel que nós vamos determinar para uma variável no nosso programa. Vamos agora observar isso num exemplo mais claro. Vamos fazer um programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Contador. Contador é também um papel que nós vamos determinar para uma variável no nosso programa. É similar ao papel de um acumulador. Na verdade, um contador não deixa de ser um acumulador, só que ele acumula de um em um. Os contadores a gente usa quando a gente quer contar alguma coisa, o próprio nome diz. Por exemplo, quantas vezes um evento aconteceu, quantos dados foram digitados, quantos estudantes receberam nota, quantas notas entraram. A gente vai usar os contadores para a gente ter os resultados totais de quantas vezes um certo evento, que é importante do ponto de vista do programa que estamos desenvolvendo, ocorreu. Vamos agora observar isso num exemplo mais claro. Vamos fazer um programa que lê a nota de 10 alunos e depois mostre a média. Nem por um momento pense em criar 10 variáveis, aluno nota 1, nota 2, nota 3 até nota 10. Se tu fizer isso, eu vou mandar tu fazer o programa para 1000 alunos. Aí eu quero ver tu criar 1000 variáveis. Então qual é a nossa estratégia? A gente vai fazer um contador. Uma variável contadora vai fazer uma contagem para nós de 1 até 10. Depois a gente vai ver que é de 0 até 9, por uma questão de organização da linguagem de programação. Mas vai contar 10 vezes. E para cada um dos 10 valores da contagem, a gente vai repetir a seguinte tarefa. Ler uma variável que é a nota, acumular esta nota. Então, depois das 10 repetições, o acumulador vai ter acumulado a soma das 10 notas lidas. Para calcular a média, após a repetição, a gente pega o valor acumulado e divide pelo valor do contador, que é 10. Isso resolve o nosso problema. Vamos ver ele programado? Então, pessoal, aqui a gente vai começar. Eu já salvei, né, o arquivo notas.cpp. E a gente vai começar criando as nossas variáveis. Então, a gente, a princípio, teria uma variável para acumular as notas, uma variável para receber a nota que é digitada, e a variável que é a novidade no programa, que é a variável que vai contar a quantidade de notas. Então, o acumulador de notas eu vou chamar de soma notas, todas do tipo float, né? A variável nota, que vai receber a nota que é digitada, e a nossa variável contador, que é o conte-notas, que vai contar a quantidade de notas. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o quê? O acumulador é um acumulador de adição, então começa com o elemento neutro. Então, ó, eu vou inicializar ela com o valor 0, que é o elemento neutro. E a nossa nota, o nosso contador de notas, a gente vai também começar com 0. Ele vai contar 10 notas, mas depois a gente vai explicar com um pouco mais de detalhe, para manter uma certa compatibilidade com o padrão da linguagem, a gente também vai fazer ele contar, apesar de 10, mas não de 1 a 10, de 0 a 9. Então ele começa com 0. E agora a gente vai construir uma estrutura de repetição que vai fazer com que esse contador seja incrementado à medida que as notas vão sendo digitadas. A cada nota que é digitada incrementa 1, e no final, quando terminar de digitar a 10ª nota, ele escreva o resultado. Então aí vamos construir o nosso contador, que pode ser, bom, eu posso usar o while ou do while, né? Eu posso fazer assim, do, ou posso fazer o while, tá? Do, vamos dar aqui um stdc out. Soma notas vai ser incrementado com o valor da nota com o valor que ele tem mais a nota que foi digitada. E o contador de notas vai ser incrementado de 1.
Lembra? Mais incrementa 1, mais igual a nota, soma ele mesmo com a nota. Pronto, pessoal. Repare a condição de parada que eu pus aqui no while. Então, enquanto o conta-notas for menor do que 10, ele vai continuar repetindo, né? Então, digite a nota, acumula a nota, incrementa o contador. Enquanto o contador for menor do que 10. Então, o contador começa com 0, mas quando ele chegar aqui ó, no final do laço, ele incrementa o contador, o 0 vira 1. Aí ele vai, o contador de notas é menor do que 10, então ele volta e repete. Chega no final, o contador vira 2, repete, vira 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando o contador de notas for incrementado para 10, aí ele vai falhar nessa repetição. Mas note que ele vai ter repetido 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai ter feito as 10 repetições e justamente por isso que eu ponho a condição menor que 10. Se eu pusesse menor ou igual a 10, ia falhar. Pense aí, por quê? Depois da repetição pronta, a gente vai produzir os resultados. Eu posso criar uma variável para guardar a média, mas eu também posso escrever a média diretamente. Não é um cálculo tão complicado assim que complique, que torne difícil a percepção por parte de quem olha o programa, o código do programa entender. Entendeu? Pronto. Em tese, o nosso programa está terminado. Vamos testar primeiro se ele compila. Então, vamos ver aqui. Tá ótimo, 0 erros, 0 warnings, beleza. Podemos executar o programa. Então, aqui, ó, digite uma nota. Ele vai repetir isso, teoricamente, 10 vezes. Para simplificar, vamos digitar 10 notas. As 10 notas serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Vamos ver o que o resultado vai dar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a média dá 5,5. De fato, a média das notas de 1 até 10 dá 5,5. Beleza? Funcionou. O nosso programa está pronto. Pessoal, preste atenção. Eu poderia aqui dividir por 10. Eu poderia executar o programa dividindo isso aqui por 10, porque são 10 notas. O meu programa funcionaria. Só que ele funcionaria, mas se uma hora você quisesse mudar o programa para ele dividir, para ele não ler 10 notas, e sim ler 100 notas, então aqui ó, eu ia ter que modificar. Quando eu ponho o contador, isso simplifica a minha vida. Por quê? Porque agora se eu quiser que seja 100, eu coloco um 100 aqui, ele vai ler 100 notas e vai calcular a média. Se eu quiser que seja 5, eu ponho 5 aqui, 5. Eu ponho 5 aqui, ele vai ler 5 notas e calcula a média. 500 notas, se você preferir, calcular a média. Ok? Beleza, o nosso programa já está funcionando para 10 notas. Se eu quiser mudar para 100, 100 notas. Se eu quiser mudar para 1000, 1000 notas. Lembra da tabuada lá no começo do curso? O que a gente fez com a tabuada? A gente tornou geral. A gente pediu para o usuário dizer a tabuada de que número ele quer e a gente imprimia a tabuada do número que ele pediu. Então vamos fazer algo parecido aqui. Que tal se o programa, quando começasse, ele perguntasse quantas notas você quer calcular a média? O usuário responde, eu quero calcular a média de 5 notas. Então o programa repete 5 vezes e faz a média das 5 notas. Não, e o usuário responde, eu quero digitar 7 notas. O programa repete 7 vezes. Ah, o usuário responde que quer digitar uma nota, o programa recebe uma vez. Ah, eu quero digitar 100 notas. Não interessa, o que o usuário responder vai conduzir o programa a ler a quantidade de notas que ele digitou. Vamos fazer essa modificação. Então, pessoal, para isso a gente vai começar, a gente vai precisar de uma variável para saber quantas notas do cidadão que está executando o programa quer digitar. Neste caso, é um número inteiro, não tem sentido ele dizer eu quero digitar 5 notas e meia, né? Então vamos declarar uma variável inteira, que essa variável vai ser a quantidade de notas que o cidadão quer digitar. Então, vamos chamar ela de quantinotas. É a quantidade de notas que ele quer digitar. E aqui, ó, antes de começar a repetição, a gente vai solicitar a ele, por favor, digite aí quantas notas o senhor quer para a gente fazer a repetição a contento. Então, ó, cout, quantas notas deseja digitar, ponto e vírgula. E aí a gente vai fazer mais tdcout, tá? Eu sempre me esqueço disso.
E dois pontos, degas. E aí, stdcin. Quantinotas. Note que isso aqui permite que a gente determine o limite do contador, mas não é suficiente, porque aqui, ó, independente do valor de quantinotas, eu estou mandando ele repetir enquanto a quantidade de o contador de notas for menor do que 10. Não é isso que eu quero. Agora ele vai repetir enquanto o contador de notas for menor do que quantinotas. Pronto, agora sim. Se o cidadão digitar aqui 5, ele vai repetir enquanto o contador for menor do que 5. 0, 1, 2, 3 e 4, 5 vezes. Se ele digitar 8, o contador de notas vai repetir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E assim para qualquer valor que ele digitar. Vamos salvar aqui com outro nome. Notas 2, por exemplo, né? .cpp. Vamos compilar para ver se digitamos corretamente ou se erramos em alguma coisa. Não, beleza, compilou. E agora vamos executar o programa. E aqui, ó, note que na digitação ele pergunta para nós o seguinte: quantas notas deseja digitar? Eu respondo, por exemplo, eu quero digitar só 3 notas. Então ele vai pedir a primeira nota, por exemplo, 8. Aí ele vai pedir a segunda nota, por exemplo, 5. E ele vai pedir a terceira nota, por exemplo, 5 também. Note que 5 e 5, 10, com 8, 18, a média deve dar 6, né? Então ele calcula a média 6. Ora, aparentemente, beleza, nosso programa está funcionando, ok? Então conseguimos fazer um programa um pouco mais geral do que isso. Então, pessoal, vamos parar agora um pouquinho e vamos observar essas estruturas de repetição que a gente construiu aí acima. A gente não precisa ficar muito tempo olhando para verificar que quando a gente vai fazer um programa de repetição contada, como esse aí, que conta 10 notas ou quantas notas o usuário digitar, mas que de toda forma, quando o laço for iniciar, a gente já tem como saber a quantidade de vezes que vai ser repetido, ou é 10, porque a definição é 10, ou é, seja lá qual for o valor que o usuário digitou, mas na hora de começar o laço já se sabe quantas serão. Repetições contadas têm algumas características bem legais. Primeiro, ela tem uma variável que é o contador. E essa variável vai controlar a contagem. A segunda coisa que é bem interessante é que existe uma condição de parada, ou seja, a gente vai fazer essa repetição até que uma certa condição seja alcançada. While conte notas menor do que 10, ou while conte notas menor do que a quantidade de notas, a gente colocou lá as condições de paradas. Então, temos uma variável contadora, temos uma condição de parada e temos um valor inicial para a variável contadora. Então, a nossa variável conte notas começa com 0, e ele para e ele vai repetir enquanto for menor do que 10, ou menor do que a quantidade de notas pré-determinadas. E além disso, nós temos o incremento, que no nosso exemplo vai incrementar de 1 em 1, mas podia não ser. A gente pode ter contadores que incrementam de outras formas, até decrementam, menos 1 e menos 1. Isso não tem problema. Depende da natureza do problema. Inicializar o contador, testar a condição de parada e incrementar o contador. Essas 3 operações estão sempre nas estruturas de repetições contadas. Aí vem um comando que coloca essas 3 coisas na sua declaração. A gente vai declarar a nossa variável, que é a contadora, e vai estabelecer um valor inicial para ela. Vai estabelecer a condição de parada da repetição, que pode ser, por exemplo, quando chegar em 10 ou outra qualquer que a gente escolha. E de que forma ela vai ser incrementada. Isso é o comando for. Então aí numa tradução bem forçada, você tem que para uma certa condição inicial, enquanto uma certa condição final não for alcançada, faça um certo incremento numa variável contadora. Essa tradução é um pouco forçada, faz mais sentido em inglês do que em português, mas a ideia geral é essa. Pensa nessas 3 informações que a gente precisa toda vez que tem uma repetição contada. Qual a variável contadora com seu valor inicial, qual a condição de parada da repetição e de que forma o contador vai ser incrementado. Essas 3 informações, que quando a gente fazia os programas com while ficava lá espaçado, lembra? Fora do laço a gente iniciava
a quantidade o contador de notas como 0. No meio do laço a gente incrementava o contador de notas logo que era digitada uma nota. E lá no final do laço, no while, a gente testava se o contador de notas era menor do que 10. Agora a gente vai pegar esse teste, esse incremento e esse valor inicial e vai colocar tudo num comando só, que é o comando for. Então vamos modificar o programa que a gente fez para, ao invés de usar o while, usar o for. Vamos ver como fica? Então, pessoal, olha aqui o nosso programa. Repare que a nossa variável que a gente está usando como contador é esta variável aqui, ó, continotas, que ela é inicializada com 0. Lembra? O for nós precisamos definir o contador com seu valor inicial, precisamos definir a condição de parada, ou melhor dizendo, a condição em que ele permanece repetindo. A condição de parada é a negação disso. Então, a condição dele, que é a condição de parada, porque é a negação da condição de repetição, né? Ele repete enquanto uma certa condição não for satisfeita. E o incremento. Então, olha aqui, ó, o valor inicial está aqui, o incremento está aqui, e a condição de parada, ou a condição de repetição, está aqui. Então, nós vamos destruir esse do while e vamos colocar no seu lugar um for. É bem simples, na verdade. For, quem é a nossa variável mesmo? O contador, continotas. Então, continotas igual a 0. Ponto e vírgula. Dentro do for você tem um ponto e vírgula para separar os 3 aspectos da repetição. Agora, a nossa condição de repetição, que o inverso dela é a condição de paradas. Então, vai repetir enquanto continotas for menor do que a quantidade de notas. Se fossem 10, a gente colocaria 10 aí, como no primeiro exemplo, mas a quantidade de notas é mais geral. E o incremento, que é continotas mais. Esse é o nosso incremento aqui. Então, essa estrutura aqui, quando eu coloco o abre-chaves aqui, não preciso do fecha-chave, porque eu vou aproveitar o outro, isso me permite agora abandonar. Eu não preciso mais do e tampouco eu preciso do while. E também não preciso inicializar continotas com valor 0, porque isso já está aqui dentro. Não preciso incrementar. Na verdade, eu não posso incrementar. Cuidado! Como eu já estou incrementando no for, se eu deixasse esse outro incremento aqui, ele iria incrementar por causa do for e iria incrementar de novo. Não é o que nós queremos. Então, ó, pronto. Então está aqui o valor inicial, condição de repetição ou condição de parada e o incremento. Podemos compilar o nosso programa sem problemas. Então, quando formos executar, digite a quantidade de notas que você deseja digitar. Vamos supor que queremos colocar 5 notas. Para facilitar, das 5 notas vamos colocar 2 notas 7, 2 notas 8. Isso vai dar uma média de 7,5 e uma nota 7,5, para que a média permaneça em 7,5, tá? Então, 7, 8, 7, 8 e 7,5. Em tese, a média tem que dar 7,5. De fato, conseguimos a média 7,5 e isso mostra que o nosso programa está funcionando. Este é o uso do comando for. Agora a gente pode começar a olhar para as repetições com outros tipos de contador. Até agora a gente olhou para contador de laço, contador de repetição de laço. Mas esse não é o único tipo de contador. A gente pode também criar contador de evento. Por exemplo, vamos supor que a gente faça um programa que leia uma certa quantidade de notas dos alunos e no final mostre a média. Mas além de mostrar a média, ele também diga quantos destes alunos que nós digitamos as notas teve nota menor do que 7. Ou seja, quantos não passaram por média. Digite a quantidade de notas. Aí eu quero digitar 8 notas. Aí a gente digita as 8 notas. Aí no final ele diz a média foi tanto e tantos estudantes não obtiveram média 7. Para isso a gente vai ter que mudar um pouco a estratégia. A estrutura de repetição de laço permanece igual, mas nós vamos usar um outro contador, que é um contador de evento. Um contador que vai dentro do laço olhar para a nota que foi digitada e verificar. Então, se a nota é lida, se a nota for menor do que 7, aquele contadorzinho, que é um contador de evento, o contador de notas menores do que 7, precisa ser incrementado. Então, leia a nota. Se a nota for menor do que 7, incrementa o contador de notas. Se não for menor do que 7, ele vai ignorar, lembra, esse é o caminho da verdade, ele vai ignorar o incrementador de notas e vai prosseguir. Independente dele incrementar o contador de notas ou não, ele vai terminar o laço e repetir para a leitura da próxima nota.
Para isso, vamos continuar neste mesmo programa que nós estamos digitando aqui. O mesmo, sem tirar nem pôr. Mas a gente vai modificar da seguinte forma. Aqui, ó, logo após a leitura da nota, a gente vai criar um if, justamente para que a gente consiga saber se é ou não necessário incrementar o contador de notas menores do que 7. If nota menor que 7. Olha aqui, ó. Neste caso, significa que ele digitou 6, 6,5, 5, 4, alguma nota menor do que 7. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos incrementar o contador de notas baixas. Mas precisamos também criar esta variável. Conte notas baixas. Ok? Agora, pessoal, conte notas é conveniente que ele seja inteiro, tá? Ele funciona como float, mas é conveniente que o contador de notas também seja inteiro. Então, eu vou fazer essa modificação aqui. Vocês podem ou não reimplementar no programa de vocês, mas contador de notas é conveniente que seja inteiro. Isso tem um motivo, é porque o inteiro ele ocupa menos, requer menos tempo de processamento, porque ele não usa um hardware específico para ser processado. Funciona com float, mas vamos considerar o inteiro doravante. Então, criamos aqui, ó, o contador de notas baixas. Esse contador não vai ser usado no for, ele é um contador de evento, então eu vou inicializar ele com 0. E aqui, ó, se a nota for menor do que 7, o contador de notas baixas será incrementado. Então ele começa com 0, vai para 1. Aí, independente dele incrementar ou não, ele incrementa o somador de notas e volta, lê a próxima nota. Se for menor do que 7, incrementa. Se não, ignora e prossegue. Esse programa, em tese, está pronto. Só falta a gente dar a saída aqui correspondente. Então, stdc out. Foram digitadas. Ou melhor, vamos fazer uma coisa mais dramática, né? Um total de... Conte notas baixas, a nossa variável que está contando as notas menores que 7. Pronto. Agora a gente vai ter duas saídas. Um que é o contador geral dividido para calcular a média. E a segunda que é a quantidade de notas menores que 7, que a gente contou aqui com o contador de evento. Então vamos lá, compilar. Vamos ver se tem algum problema. Não, nenhum problema. Então vamos digitar. Vamos supor agora que nós vamos digitar 5 notas também. Vamos digitar dessas 5 notas, vamos digitar 2 notas 6, uma nota 7 e 2 notas 8. A média vai dar 7, né? 6, 6 com 8, 8. Vai dar média 7, com 7 permanecerá 7. Então vamos lá. 6, 7, 8. Opa, 89 não. 8. Certo? 6 e 8. Note que nós digitamos 2 notas menores do que 7. E a média tem que dar 7. Então, ó, a média é 7, um total de 2 notas menores que 7. Temos um problema nesta saída aqui, ó. Primeiro que ficou na mesma linha, não é legal. E segundo que o número 2, que é o valor da variável, ficou colado com notas. A gente pode corrigir isso fácil. Isso daqui, a gente cria aqui, antes dele... Manda ele pular uma linha antes de escrever um total de tantas notas. E aqui... acrescenta um espaço, botar também uma letrinha minúscula aqui. Então agora vamos recompilar. Recompilou sem problema e vamos executar. Então quantas notas a gente quer digitar? Vamos com 5, que fica naquela conta fácil, 6, 7, 8, né? Então vou colocar um 8, depois um 7, e depois um 6, aí mais um 6 e mais um 8. Então a média é nota 7, 2 notas menores do que 6, então a média acumulada é 7, o total de 2 notas menores do que 7, portanto o nosso programa está funcionando. Pessoal, finalmente observar que existem alguns casos em que a repetição merece um cuidado adicional. Por exemplo, quando a gente está lidando com a variável que é usada na condição de parada, ela também é processada dentro do laço de repetição. Por exemplo, vamos modificar um pouco o problema dos estudantes e não vamos estabelecer uma repetição contada, vamos estabelecer uma repetição não contada, né? Uma repetição não determinada. Vamos estabelecer o seguinte: o programa vai ler uma lista de notas e depois vai apresentar a média das notas lidas, mas a lista de notas será encerrada quando o usuário digitar uma nota negativa. Então, ele vai ficar lendo notas
7, 8, 5, 0, 3, 10, 6. E vai ficar acumulando essas notas. Na hora que for digitada uma nota negativa, então a repetição para e o programa vai pegar a soma acumulada dessas notas e vai dividir pela quantidade de notas que foi digitada e mostrar o resultado. Vamos fazer esse programa para a gente entender como é necessário um cuidado adicional nesse caso. Então, pessoal, aqui o programa. Vamos começar excluindo esse stdout aqui. A princípio, a gente só quer as médias, né? Aquele exemplo que a gente fez para contar a quantidade de notas baixas não vai servir para este caso aqui. Então a gente não precisa da quantidade de notas baixas e não precisa daquele if, tampouco da saída de notas baixas. Então temos de volta aquele nosso programa que lia 10 notas. Mas agora nós não queremos digitar 10 notas. Então não existe isso de quantas notas deseja digitar. O que existe é: digite as notas negativo para encerrar. Ou seja, está informando para o usuário que quando ele digitar uma nota negativa, o programa vai encerrar. O for não se aplica para repetição não contada, porque o for, por definição, o for ele espera um contador, né? Então o for ele é voltado para repetições contadas. Dá para fazer repetição não contada com for, mas é um embananamento de código sem necessidade. Repetição contada, for. Repetição não contada, while ou do while. Então vamos usar um do while aqui, por exemplo, né? Do, chave. Aqui eu cobro de vocês, portanto eu também tenho que oferecer a indentação. Digite uma nota, recebe a nota, soma. Como não estamos usando o for, vamos precisar usar o nosso contador aqui dentro, então conte notas mais. Conte notas começa com 0, né? Não vamos precisar de conte notas porque não existe a quantidade de notas. E aqui, conte notas mais, no final, a soma de notas divide pela conte notas. Até aqui, tudo bem. Então vamos digitar uma nota, o camarada lê a nota e a gente acumula a nota e soma o contador. Quando terminar, divide o contador, a soma, pelo contador. Tudo certo, faltando aqui a condição de parada. Qual será a nossa condição de parada? A nossa condição de parada é quando o cidadão digitar uma nota negativa. Então a nossa condição de repetição, de continuada repetição, é enquanto a nota for maior ou igual. Lembra, gente? Maior ou igual na linguagem de programação não existe o símbolo maior ou igual. Então a gente coloca um maior e um igual atrás. Então maior ou igual a 0. Então se a nota for maior ou igual a 0, ele vai repetir o laço. Então ó, ele repete aqui dentro. Se a nota for maior ou igual a 0, ele repete de novo. E com isso ele vai acumulando as notas. Esse programa vai dar um probleminha. Vamos ver? A compilação. Ok, compilado sem problema. Então agora vamos executar. Aqui está. Digite as notas, negativo para encerrar. Digite uma nota. Vamos parar esse programa desde já, porque ele deveria ter pulado uma linha aqui, né? Então vamos... Nem vou começar a executar agora. Vamos corrigir logo isso, ó. Aqui, ó, pula uma linha. Digite uma nota. A gente pode até pedir ele para pular uma linha aqui também, para ficar um espaçamento até um pouco maior. Recompila o programa. Prontinho. Agora vamos lá, ó. Digite as notas, negativo para encerrar. Digite uma nota. Então vamos lá. Vamos supor que nós vamos digitar 4 notas. 6, 7, 8 e 9. Então a média vai dar 7,5, né? Então vamos lá. 6, 7, 8 e 9. Agora vamos colocar a nota negativa que encerra a lista. Então 6, 7, 8 e 9, vamos colocar, sei lá, menos 1. A nota negativa para encerrar. Entre 6, 7, 8 e 9, a média dá 7,5. Mas olha o que o nosso programa está apresentando para nós. Média acumulada 5,8. Pensa aí um pouquinho. Olha cautelosamente para o código e tenta descobrir onde está o problema. Tempo. Então, pessoal, note que o problema está exatamente no fato de que nós estamos usando a variável nota tanto no processamento para acumular, como na condição de parada.
Quando isso acontece, normalmente é necessário ter um cuidado adicional. Olha para o caso aqui. Você faz a leitura da nota, então 8. Aí a soma de notas acumula, é 8. E o contador de notas incrementa, é 1. Tudo bem, uma nota digitada, nota 8. Aí a nota que a pessoa digitou foi 8, não é menor do que 0. Digite uma nota, aí você agora digita 6. Note que agora as notas acumuladas dá 14. Soma notas é igual a 14. E também note que contador de notas vai para 2. Aí a nota que você digitou foi 6. 6 não é menor do que 0, é maior do que 0. Aí vamos supor que você queira parar o programa. Então você o laço volta e o usuário agora quer parar o programa. Então digite uma nota e você digita -1. Hora que você faz isso, note que aqui logo depois a gente faz o processamento. Ó. Soma notas é mais igual a nota. Só que a nota é -1. Portanto, soma nota, que era 14, agora é 13. E o contador de notas também incrementou. Eram 2 notas, agora são 3. Aí ele chega aqui na condição de parada e, opa, é hora de sair do laço. A média acumulada é a soma de notas 13, dividido pelo contador de notas 3. Você, que tinha digitado um conjunto de notas, tem um resultado totalmente diferente. Agora eu vou lhe dar mais um tempinho para você pensar em como é que se pode resolver isso. Cuidado, existem soluções mais ou menos elegantes. Nestes casos, as soluções que não são elegantes, a gente costuma chamar no jargão de programação de marretada. Botar o funcionamento do programa para funcionar na marreta. Pense aí um pouquinho. Tempo. Então, gente, a solução é a gente inverter essa repetição aqui, ó. Eu tiro esses comandos daqui e coloco aqui. No momento que a gente faz isso, repare que ele faz a leitura da nota e logo depois ele vai fazer o teste. Então, se você digitar uma nota negativa aqui, o teste já vai falhar e o programa vai sair da repetição. Ele não vai prosseguir com a repetição. E ele vai sair da repetição sem processar a nota que você acabou de entrar. Então você digita uma nota negativa, ele já testa e sai. Ele não chega a voltar para recomeçar o laço e jogar a nota que você digitou na soma de notas. Porém, para a gente fazer isso, nós temos que modificar duas coisas no nosso programa. A primeira é que a leitura das notas precisa ser feita também do lado de fora. Então é necessário que a gente faça uma leitura da nota do lado de fora para que o programa comece o laço com alguma nota digitada. Aí ele vai incrementar e somar e ler a próxima nota. E o segundo cuidado é que antes de encerrar o laço, a gente faça essa nova leitura. Então fazemos uma leitura fora do laço, processamos e fazemos outra leitura dentro do laço. Então a primeira leitura é fora do laço e dentro do laço a gente processa a primeira leitura e aí faz a segunda leitura. Se for necessário, processa a segunda leitura e faz a terceira. Se for necessário, processa a terceira e faz a quarta. E assim sucessivamente. Vamos compilar esse programa para ver o que acontece. Compilado sem problema. Vamos executar. Mesmo exemplo, um exemplo parecido. Vamos supor que a gente queira digitar as notas 6, 7, 8. Vai dar uma média 7, né? Então digita a nota 6, depois digita a nota 7, depois digita a nota 8, e aí a gente digita a nota -1, que é para encerrar o programa. Só que neste caso, a gente teve a nota 7. Por quê? Porque quando a gente digitou -1, o nosso programa não processou o -1, o laço já encerrou e ele faz as contas com os valores corretos. Mas e se o usuário não quiser digitar nota nenhuma? Por exemplo, se ele já quiser começar com uma nota negativa, para não digitar nota nenhuma. Então digite uma nota, por exemplo, -1, ou seja, não tem nota para digitar. E o programa está pedindo para digitar uma nota. Por que aconteceu isso? Pense um pouco. Exatamente isso.
O problema é que a gente está testando só no fim do laço. Lembra? Você pode chegar na festa, dar uma olhada e ir beber, ou chegar e já ir beber antes de dar uma olhada. Então, talvez neste caso, nós precisamos dar uma olhada antes de ir beber. Então, ó, enquanto a nota for maior do que zero, maior ou igual a zero, aí ele vai pedir para digitar as notas. Aí, se você entrar com a nota negativa de cara, ele já vai ignorar esse laço desde a primeira vez e já vem para cá. Mas talvez você já esteja percebendo que, se ele não digitar nenhuma nota, quando ele tentar fazer essa conta, ele vai dividir soma de notas por quantidade de notas. Conte notas. 0 dividido por 0 não é definido, o seu programa vai dar um erro. Na verdade, ele vai dar um NaN, not a number. Executa e testa para você ver. Eu vou apenas fazer a correção aqui da seguinte maneira. Bom, pode acontecer do cidadão não digitar nota nenhuma, então if e else. Então, if, se a pessoa digitou alguma nota, eu faço a conta. Como é que eu sei se a pessoa digitou alguma nota? Por exemplo, conte nota maior que zero. Ou seja, a pessoa digitou alguma nota. Vou botar até um comentáriozinho aqui para poder ilustrar. Ó. Foi digitada pelo menos uma nota. Else, a saída vai ser diferente. Prontinho. Vamos compilar. Note o que eu faço. Se a quantidade de notas for maior que zero, houve alguma nota pelo menos digitada, então eu posso calcular a média, vou calcular e vou botar aqui na saída. Se não, eu dou uma mensagem, não houve notas digitadas. Vamos compilar aqui. E vamos executar. Então, se eu colocar a nota menos 1 de saída, o programa vai dizer, ó, não houve notas digitadas, portanto não tem média para calcular. Mas, se eu quiser, eu posso digitar 5, 6, opa, desculpa, 5, eu pensando que eu estou apertando um Enter, 6, 7 e menos 1. Então ele vai obter aí 5, 6 e 7, média 6, né? Exatamente, média 6. Ok, pessoal? Repetição, é isso aí. Pessoal, isto encerra o assunto repetição. Ele é fundamental. Daqui para frente, vamos usar muito estruturas de repetição. Vai fazer os exercícios, pega mais exercícios para fazer, capricha neles e a gente se vê. Muito obrigado.